Okay? A insatisfação, ela vem principalmente manifestada num aspecto mental que em tibetano se diz gopa. Okay? Gopa se diz ser a causa da distração. Quando a gente tem uma experiência boa, quando a gente consegue um objeto que a gente quer, quando a gente tem uma sensação de prazer sensorial, ok? Em outras palavras, traduzindo para termos mais modernos, quando a gente tem uma experiência de dopamina, ok? No momento no qual essa experiência acaba, quando ela termina, não é que a gente tem lá uma continuação de uma sensação de bem-estar e plenitude. Né? Fui lá, bebi água de coco, que gostoso, e fica naquela sensação de plenitude que leva e continua. Quando a gente tem essa experiência de dopamina, em inglês, certas vezes é usado o termo de um kick, que é como um chute, uma coisa que vem forte, experiência forte que a gente tem. Quando termina a experiência, o que a gente sente? Plenitude ou vazio? Vazio. Por quê? Por exemplo, açúcar é importante ou não para nós? Uma pessoa absolutamente sem nenhum tipo de açúcar não é bom para a saúde. Okay? Antigamente, há um tempo atrás, nem tanto tempo atrás assim, há uns 100 anos atrás, a gente tinha tanto açúcar como hoje. E ainda, se a gente volta ainda mais o tempo, açúcar era uma coisa difícil de conseguir. Algumas frutas, algumas coisas, no mel não era tão fácil de conseguir açúcar. E era uma substância necessária e importante. Então o que acontece? No momento no qual eu consegui essa substância, eu sinto um prazer. E quando o prazer ele termina, é uma experiência tão boa que quando ela termina, ela gera esse vazio. E esse vazio é o que vai me permitir gerar a vontade de repetir aquela experiência e tá pronto para ter lá que subir a árvore no meio das abelhas para conseguir o mel. Ou ter que fazer todo o esforço necessário para ir atrás daquilo. Nosso sistema de recompensa. Nosso sistema de recompensa é a nossa capacidade de fazer esforço e colocar energia para conseguir algo. O que gera essa capacidade de colocar esforço para buscar algo é o prazer de um lado e o vazio do outro. Porque se fosse só vazio por vazio já seria menos, mas o fato de ter um prazer antes e um vazio depois me dá vontade de repetir aquilo para tirar o vazio e para ter aquela sensação de prazer outra vez. Nosso sistema de recompensa. Se a gente não tivesse esse sistema, a gente já estaria todo mundo morto. Porque quem iria buscar comida? Se a fome não fosse ruim e a comida não fosse prazerosa, a gente tentaria buscar comida? Não. Okay? Então, é um sistema extremamente importante, por um lado. Porém, o que acontece? Quando a gente abusa dele, a gente acaba criando um desequilíbrio, que é o que a gente tem feito nos últimos tempos. Ou seja, o nosso corpo ele não está adaptado para o estilo de vida que a gente tem. Então, o que acontece? A gente tem uma quantidade de dopamina muito alta, e quando a gente experimenta essa dopamina, a gente tem essa sensação de queda. E uma coisa muito interessante, rapidamente, no meio disso tudo, é que o nosso corpo ele busca sempre o equilíbrio. Então, eu estava lendo, por exemplo, que do momento no qual a gente tem um pico de dopamina muito alto, por estímulos sensoriais muito fortes, o corpo diz, tem alguma coisa errada. E uma das coisas que ele faz, ele vai esconder os receptores de dopamina. Eles se escondem. Falando, não, aqui tem muita dopamina, vão se esconder. O que faz com que os receptores de dopamina se escondem? Isso faz com que, para que eu tenha aquela mesma sensação de prazer, eu tenho que aumentar a quantidade de estímulos. Acho que todos nós já passamos por isso, né? A experiência de ter uma coisa, e para poder voltar a ter aquela mesma sensação de prazer, tem que aumentar o estímulo.
ok? Sem falar do fato que quando a gente tem um pico dopamínico muito alto, o nosso corpo, buscando um equilíbrio, tenta gerar o oposto, que é uma sensação de mal-estar. Então é comum, depois de um pico de dopamina muito forte, acaba gerando uma sensação de vazio e mal-estar, que é o nosso próprio corpo tentando rebuscar um equilíbrio. Ok? Porém, voltamos para a concentração. Quando eu tenho um momento de prazer, e aquele momento de prazer termina e gera aquele vazio, eu fico simplesmente numa boa, tenho vazio e acabou? Ou eu começo a entrar num diálogo interno buscando formas e teorias de como que eu posso voltar a ter aquele prazer? E como que eu posso evitar aquele vazio? Aquilo gera agitação mental. A gente gera a busca como que eu vou fazer para voltar naquilo e para diminuir e tirar esse vazio. Não sei se vocês já passaram por algo parecido. Ok? Então, o que acontece é, esse estado, em tibetano se diz gopa, que é traduzido como agitação mental. Esse é o resultado da experiência dopamínica. Quando a gente tem uma experiência de forte prazer, de algo que a gente consome, que a gente pega, que a gente vai atrás, e a gente consegue aquilo, que seja um momento de poder, que seja um momento de reconhecimento, que seja um prazer conectado com o gosto, com o paladar, com o sexo, com o que seja. A gente vai atrás, consegue aquilo. E quanto mais forte forem esses prazeres que a gente vai conseguindo, eles vão gerando esse oposto e a gente vai entrando nesse estado de ter que ficar buscando as coisas. Enquanto a gente não gerar um estado interior de satisfação, que é quando a gente consegue pacificar essa busca. E repito, não tem nada de errado em ter prazeres. O problema é esse vazio que é criado e esse estado de busca. Que a gente vai ocupando a nossa mente, ocupando as nossas ações, ocupando os nossos pensamentos, gerando aí uma ansiedade. E a verdade, o que a gente quer repetir não é aquele prato específico que a gente comeu ou aquela experiência que a gente teve. A gente quer de novo voltar para ter aquela experiência de dopamina de prazer. A gente vai buscar onde e como fazer isso. Tá? Isso é uma parte fundamental da nossa vida, em geral. Ok? Quando a gente tem um nível maior de satisfação, é quando a gente consegue aproveitar de um prazer, mas a gente não gera um equilíbrio no qual os nossos estímulos de prazer não são tão altos, e a gente não tem essas quedas tão profundas. Porque, por um outro lado, e aí isso eu deixo para quem entende mais do que eu, se diz do que eu entendi que quanto maior for o pico de dopamina que a gente tem, quanto menor é o nível de serotonina que a gente tem. Serotonina está conectada com satisfação. Okay? Então, quanto mais a gente está vivendo uma vida com alto nível dopamínico, ou seja, com estímulos sensoriais cada vez maiores, mais insatisfeito a gente se torna. Quanto mais insatisfeito eu sou, mais agitado eu me torno. Com mais diálogo interno eu vou ter, mais uma mente mais distraída eu vou ter. Quanto mais eu tenho isso, menos concentração eu tenho. Quanto menos concentração eu tenho, pior é o meu discernimento, pior são as minhas escolhas. Então, para que eu tenha escolhas boas, eu preciso ter um bom discernimento. Para que eu tenha um bom discernimento, eu preciso ter uma boa concentração, presença. Para que eu tenha uma boa concentração, eu preciso ter satisfação.